Naquela noite, minha agenda estava quase vazia. As corridas eram poucas, e as ruas da cidade estavam mergulhadas em um silêncio inquietante. Era uma quarta-feira, e já passava da meia-noite. Eu estava estacionado em uma praça pouco iluminada, quase desistindo de esperar por mais passageiros, quando o aplicativo tocou. O destino, um endereço distante nos limites da cidade. Ao chegar ao local de embarque, algo parecia fora do comum. Não havia ninguém na calçada, mas o endereço marcava uma casa abandonada, com janelas quebradas e o jardim tomado por mato alto. Antes que eu pudesse cancelar, uma mulher apareceu surgindo das sombras. Vestida com roupas comuns, mas com o rosto quase inexpressivo, ela entrou no carro sem dizer uma palavra. Boa noite. Tentei puxar conversa, mas ela apenas murmurou algo inaudível e apontou para frente. Iniciei a viagem. O endereço final era ainda mais estranho. Uma estrada rural que terminava em um campo vazio, de acordo com o mapa. Enquanto dirigia, comecei a notar coisas estranhas. O retrovisor mostrava que a mulher estava imóvel, sem mexer as mãos ou a cabeça, como se fosse uma estátua. Além disso, um cheiro de terra molhada e algo metálico invadiu o carro. A tensão começou a subir quando olhei novamente para o retrovisor e percebi que, mesmo com as curvas do trajeto, a mulher continuava sentada no centro exato do banco traseiro, como se fosse imune ao movimento do carro. O desconforto aumentava a cada quilômetro. Eu tentava ignorar o silêncio esmagador, mas os instintos começaram a gritar. Algo não estava certo. Olhei pelo retrovisor novamente e, dessa vez, seus olhos estavam fixos em mim. Não se mexia, mas sua expressão havia mudado. Um leve sorriso, tão sutil que parecia mais uma falha da luz. "Está tudo bem?" perguntei, minha voz falhando levemente. Ela não respondeu, apenas ergueu o braço lentamente e apontou para o caminho à frente. O GPS indicava uma entrada à direita, mas quando virei, percebi que estávamos entrando em uma estrada de terra mal iluminada, cercada por árvores altas que formavam um túnel natural. O silêncio era absoluto, mesmo os sons do motor pareciam abafados ali. Tentei quebrar o gelo novamente. "Está indo visitar alguém?" Dessa vez ela respondeu. A voz era baixa, quase um sussurro. "Ele está esperando." "Quem?" perguntei, sem conseguir evitar. Ela não respondeu. Em vez disso, abriu a bolsa que trazia consigo. Eu tentei não parecer nervoso, mas meu coração disparou quando vi o reflexo de algo brilhante. Antes que pudesse perguntar, ela fechou a bolsa novamente com um movimento preciso e calculado. Ao mesmo tempo, a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta de mim. Olhei para os lados, mas não havia nada além de escuridão. O GPS indicava que faltavam apenas 2 minutos para o destino. Então, do nada, ela quebrou o silêncio novamente. "É aqui." Freando o carro com cautela, olhei ao redor. O lugar era desolado. Um descampado cercado por árvores densas, com a lua escondida atrás de nuvens pesadas. Não havia nenhuma casa, nenhuma luz, nem mesmo sinais de que alguém poderia estar ali. "Tem certeza de que é aqui?" perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu de imediato. Pegou a bolsa e saiu do carro, andando em direção ao nada. Antes de desaparecer na escuridão, virou-se para mim pela primeira vez, com um olhar fixo e um sorriso enigmático. "Obrigada pela corrida." Então, ela se perdeu na escuridão. Por um instante, considerei ir atrás dela, mas algo me segurou. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, o silêncio mais opressor. Liguei o carro e estava prestes a dar a ré quando ouvi uma batida na janela do lado do motorista. Meu coração disparou. Olhei, mas não havia ninguém ali. Outra batida veio, dessa vez mais forte, mas do lado oposto. Trêmulo, virei a cabeça e, para meu horror, a mulher estava novamente sentada no banco traseiro, com o mesmo sorriso perturbador. Ela inclinou-se para a frente e sussurrou: "Você não deveria ter vindo." O cheiro metálico ficou insuportável e uma risada baixa e distorcida encheu o carro. Pisquei, confuso, e percebi que ela havia sumido.
O banco traseiro estava vazio. A porta estava trancada o tempo todo. Não pensei 2 vezes. Acelerei para sair dali o mais rápido possível, ignorando o GPS e qualquer lógica. Quando finalmente alcancei uma estrada principal, parei o carro e respirei fundo. No dia seguinte, verifiquei o endereço no aplicativo. Para minha surpresa, a corrida não constava no histórico. Era como se nunca tivesse acontecido. Era uma noite de sexta-feira e as ruas estavam movimentadas, cheias de pessoas indo para festas e bares. Meu turno já estava quase no fim quando recebi um chamado estranho. A localização do passageiro era uma estrada próxima a um cemitério local, um lugar que costumava evitar por ser mal iluminado e sempre deserto. Pensei em ignorar, mas o valor da corrida parecia bom, então aceitei. Ao chegar, o ambiente estava tão quieto que até o som do motor parecia ecoar. Esperei alguns minutos, olhando ao redor, mas ninguém aparecia. Estava prestes a cancelar quando vi uma figura saindo lentamente da escuridão. Era um homem alto, com um capuz cobrindo parcialmente o rosto. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, carregando apenas uma pequena sacola preta. "Para onde vamos?" perguntei, tentando soar casual. Ele apenas mostrou o endereço no celular sem dizer nada. O lugar era uma casa em um bairro afastado, rodeado por terrenos baldios. Algo no comportamento dele me deixou inquieto. Ele se sentou no meio do banco traseiro, mesmo com o carro vazio, e manteve o capuz sobre a cabeça, olhando diretamente para frente. Comecei a dirigir, mas o silêncio no carro era sufocante. A cada semáforo ou curva, eu sentia o olhar dele sobre mim, mesmo sem virar a cabeça. Tentei ignorar, mas o ambiente começou a me afetar. Um cheiro de mofo, misturado com algo amargo, tomou conta do carro, e a temperatura parecia ter caído alguns graus. Foi então que percebi. O reflexo dele no retrovisor não correspondia aos movimentos que eu via pelo canto do olho. Minha respiração começou a pesar enquanto dirigia, tentando ignorar a discrepância estranha. Pelo retrovisor, o homem parecia imóvel, mas quando espiava pelo canto do olho, via pequenas mudanças. Ele inclinava levemente a cabeça ou mexia os dedos. Para aliviar a tensão, perguntei casualmente: "Você mora nesse bairro?" Ele não respondeu. Apenas virou lentamente a cabeça na minha direção. Não consegui ver o rosto dele completamente, mas algo nos olhos me fez desviar o olhar imediatamente, como se fossem errados. O cheiro no carro ficou mais forte, como se algo estivesse apodrecendo. Para piorar, o GPS começou a agir de forma estranha. A rota mudava constantemente, adicionando ruas que eu não reconhecia. "Acho que o GPS está com problema. Sabe o caminho?" Insisti, tentando manter a calma. Silêncio novamente. De repente, ele inclinou-se para frente e apontou uma rua à direita, uma via estreita e mal iluminada que não estava no mapa. Engoli em seco e virei, sem opções. Quanto mais avançávamos, mais deserta a área ficava. As casas desapareceram, dando lugar a galpões abandonados e árvores secas. Foi quando percebi que o celular dele estava vibrando constantemente, como se várias mensagens estivessem chegando. "Você precisa atender?" perguntei, apontando para o aparelho. Ele finalmente quebrou o silêncio. "Não." A voz era rouca, quase sussurrada, e o tom gelado me fez arrepiar. Ao olhar rapidamente para a tela do celular dele, vi uma mensagem aberta que dizia: "Chegando. Deixe-o pronto." A mensagem fez meu coração acelerar. Deixe-o pronto. Quem estava enviando aquilo e por que ele não parecia se importar que eu tivesse visto? Segui a estrada, tentando manter a calma, mas meu corpo estava em alerta máximo. Chegamos a um lugar que parecia o fim do mundo. Um terreno baldio, cercado por árvores altas e escuras. O homem apontou para que eu parasse. "É aqui." Ele não saiu imediatamente. Ficou imóvel por alguns segundos, como se quisesse aumentar meu desconforto.
Então abriu a porta lentamente, pegou a sacola e saiu. Antes de fechar a porta, parou e me encarou. Espere aqui. Olha, eu não costumo... Comecei, mas ele já havia desaparecido na escuridão. Meu instinto dizia para sair dali, mas o medo de chamar atenção me paralisava. Fiquei sentado no carro, observando o entorno. Não havia som, nem luzes, apenas o vento balançando as árvores. Depois de alguns minutos, ouvi um barulho. Era como algo sendo arrastado. O som vinha de trás do carro. Tentei olhar pelo retrovisor, mas não havia nada. De repente, a porta do passageiro abriu com força e ele entrou, dessa vez com a sacola visivelmente mais cheia. "Pode ir agora", disse calmamente enquanto se ajeitava no banco. Meu estômago revirou. A sacola escorria um líquido escuro com um cheiro nauseante. Eu não disse nada, apenas comecei a dirigir. O destino final no GPS era um armazém abandonado a poucos minutos dali. Quando chegamos, ele saiu sem uma palavra e entrou no armazém, desaparecendo de vista. Fui embora imediatamente, mas algo me incomodava. Quando chequei o banco traseiro mais tarde, encontrei manchas escuras no estofado. Fiz uma limpeza superficial, mas a sensação de que algo muito errado havia acontecido naquela noite nunca me deixou. Minha rotina como motorista de aplicativo era simples: pegar passageiros, dirigir e voltar para casa tarde da noite. Mas naquela quarta-feira algo mudou. O pedido veio de um shopping que estava quase fechando e o nome no aplicativo era apenas Visitante. Cheguei ao local e vi um homem em trajes formais saindo apressado pela porta lateral do shopping. Ele carregava uma maleta pesada e parecia nervoso, olhando constantemente para trás. Assim que entrou no carro, falou com urgência: "Siga em frente, rápido." Era incomum, mas obedeci. Ele não olhou para mim uma única vez. Apenas segurava a maleta como se sua vida dependesse disso. Enquanto dirigia, ele olhava freneticamente pelos vidros, como se procurasse alguém. "Está tudo bem?" Arrisquei perguntar, tentando quebrar o clima tenso. "Apenas dirija", respondeu secamente, a voz firme e controlada. O endereço que ele inseriu no aplicativo era um hotel a 15 minutos dali, mas o caminho que ele me mandou seguir era estranho. Fizemos várias curvas desnecessárias, parecendo mais uma tentativa de despistar alguém. Enquanto isso, notei algo estranho. Um carro preto nos seguia a pelo menos 2 quarteirões. Olhei pelo retrovisor e o homem percebeu. "Você viu também?" Ele perguntou, a voz agora carregada de preocupação. Assenti e ele começou a se mexer inquieto no banco. "Não pare, aconteça o que acontecer." A tensão no ar era palpável. Meus pensamentos começaram a correr. Quem estava atrás de nós? E o que tinha naquela maleta que ele segurava tão desesperadamente? A cada curva, o carro preto parecia se aproximar mais, como um predador cercando sua presa. Tentei manter a calma, mas minhas mãos começaram a suar no volante. "Você quer me dizer o que está acontecendo?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou, olhando para a maleta como se calculasse o que podia revelar. "Só siga o plano. Eles não podem nos alcançar." "Quem são eles?" Pensei, mas preferi não pressionar. Minha atenção estava dividida entre o carro atrás de nós e o estranho no banco do passageiro. Ele parecia lutar contra o próprio nervosismo, murmurando algo baixinho para si mesmo. De repente, ele se inclinou para a frente. "Dobre à direita aqui, rápido!" A rua em que entramos era quase deserta, com casas esparsas e luzes fracas. O carro preto ainda nos seguia, e agora parecia mais agressivo, acelerando e reduzindo a distância. O homem abriu a maleta. Antes que eu pudesse espiar o conteúdo, ele puxou algo e fechou-a rapidamente. "Pare o carro!" "O quê? Está louco? Eles estão atrás de nós." "Apenas pare." Contra meu melhor julgamento, encostei o carro. Ele saiu às pressas e me mandou esperar.
Fiquei sozinho no veículo, olhando pelo retrovisor enquanto ele desaparecia em direção a uma viela estreita. O carro preto também parou alguns metros atrás. A porta do motorista se abriu e antes que eu pudesse reagir, um homem alto e mascarado olhou diretamente para mim. "Onde está ele?" Minha garganta secou. "Eu não sei." O homem deu um sorriso sinistro, apontou para a maleta que o passageiro havia esquecido e murmurou algo que me gelou até os ossos. "Você acabou de se envolver na coisa errada." Fiquei paralisado, com o olhar fixo na maleta no banco ao lado. O homem mascarado deu um passo para trás, como se avaliasse se eu seria um problema. "Pegue a maleta e saia do carro", ordenou, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Meu coração disparou. Relutante, estiquei a mão para a maleta, sentindo o peso da decisão. Quando meus dedos tocaram o couro, houve passos apressados vindo da viela. O passageiro reapareceu, ofegante, segurando algo em mãos que parecia uma arma improvisada. "Saia de perto do carro!" ele gritou para o mascarado. O clima ficou explosivo. O homem mascarado deu um passo atrás, mas não parecia assustado. Em vez disso, abriu um sorriso torto e apontou para mim. "Ele vai pagar pela sua bagunça." Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o mascarado correu para o carro preto e desapareceu no horizonte. O passageiro abriu a porta do meu carro e entrou rapidamente. "Dirija, agora!" "Não!" explodi. "O que está acontecendo? Quem era aquele cara? E o que tem nessa maleta?" Ele hesitou, mas parecia que não tinha escolha. "Isso não é só uma corrida. Eu trabalho resolvendo problemas. Essa maleta é a prova de algo grande, algo que pode derrubar pessoas perigosas." "Isso é coisa de polícia?" perguntei, minha voz tremendo. "É mais complicado do que isso." Enquanto ele falava, percebi luzes piscando no retrovisor. Outro carro estava vindo, mas não era preto. Era uma viatura policial. "Não pare!" ele implorou. Mas eu já estava tomando a decisão oposta. Encostei o carro lentamente e levantei as mãos. A viatura parou atrás de nós e 2 policiais desceram, armas em punho. Quando me virei para o passageiro, ele já tinha desaparecido, deixando a maleta para trás. Até hoje, não sei o que havia dentro dela. Mas desde aquela noite, sempre olho pelo retrovisor, esperando ver aquele carro preto novamente.